A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida por seu interesse em buscar conhecimento à luz das Escrituras. Meu desejo é que você possa crescer e expandir em todas as áreas de sua vida, honrando a Deus e glorificando seu nome. Um grande abraço, estou orando por você. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tire também um tempinho e acesse o link na descrição do vídeo sobre o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento. A leitura desse e-book te conduzirá a identificar as interferências positivas ou negativas dos vínculos na aprendizagem e a discutir a importância da efetividade no caminho do saber. Na reflexão bíblica de hoje, você verá à luz das Escrituras que o dinheiro é bênção de Deus na vida da humanidade. Será instruído quanto aos perigos do amor ao dinheiro e será conscientizado da necessidade de se fazer reservas financeiras. O texto bíblico de referência é Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30, que eu estarei lendo para você no item 3.2. O versículo do dia é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Na verdade aplicada, o pastor César Pereira afirma que em uma sociedade consumista, a sabedoria é necessária no trato com o dinheiro. No início das civilizações, as pessoas produziam seus próprios alimentos, fabricavam suas roupas e utensílios necessários para sua sobrevivência e sua comodidade, por meio aí de processos manuais bem rudimentares. Nos casos em que algo precisasse ser comprado fora, a forma utilizada era o escambo, ou seja, a troca de mercadorias. Somente no século 7 a.C. surgiram as primeiras moedas fabricadas de ouro e de prata, para serem aí utilizadas como moeda de troca e facilitar a movimentação da mercadoria e o acesso aos produtos fabricados por outras pessoas. Na Idade Média surgiram os guardadores de moedas. Esses guardadores pegavam as moedas como garantia em algum negócio ou pegavam essas moedas apenas para guardar. Eles estocavam essas moedas mediante aí um recibo de comprovação, semelhante ao que é feito hoje quando você paga um boleto e o recibo é autenticado, ou quando você deposita um dinheiro e pega também o seu recibo. Semelhante também às transações de penhora hoje, quando a pessoa ela vai numa instituição bancária e penhora um objeto de valor e depois o resgata. Os guardadores eles faziam de forma simplificada o mesmo papel dos bancos que, posteriormente, tiveram aí a função de emitir as moedas de papel, que foram chamadas também de bilhete de banco. O primeiro banco moderno foi o Banco de San Giorgio, em Gênova, na Itália, em 1406. A Casa da Moeda, instituição brasileira responsável pela impressão do dinheiro no Brasil, foi criada em 1694 por Dom Pedro II, rei de Portugal, que foi utilizado para atender a demanda de fabricação de moedas no Brasil colônia. O primeiro banco a oferecer serviços eletrônicos foi o Banco da Escócia, em 1983. Trago essa síntese histórica para você ter uma noção da evolução histórica da movimentação das riquezas criadas por Deus e colocada à disposição do ser humano, que é visto por Deus como um mordomo, como um administrador. Vale lembrar que as riquezas, elas envolvem muito mais do que o dinheiro em espécie. Há também as riquezas naturais, minerais, tecnológicas, intelectuais e espirituais, dentre outras tantas riquezas. As riquezas são bênçãos de Deus e sua origem está no próprio Deus, como expressa o salmista no Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O evangelista João ele completa: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo conclui: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Utilizar as riquezas dentro dos padrões éticos estabelecidos por Deus é o melhor caminho que o ser humano pode escolher, já que a regra de ouro de que cada pessoa deve tratar as outras da mesma maneira que gostaria de ser tratada, ela deve ser plenamente aplicada nas questões relacionadas às riquezas. A garantia de acesso às riquezas de forma sustentável, conforme consta em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 a 14, está condicionada à obediência à vontade de Deus e está direcionada à prosperidade em todas as áreas da vida humana. Caso a pessoa deixe de considerar a obediência à vontade de Deus como algo necessário, as suas riquezas elas se transformam em maldição, como está em Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 a 68. Aí, mesmo sendo uma pessoa materialmente rica, no pleno sentido do termo, a pessoa ela é pobre e infeliz.
Apesar de Satanás estar dominando o mundo e se utilizando das riquezas para aprisionar as pessoas, ele é apenas um usurpador e tudo pertence a Deus. Portanto, pode ser acessível aos seus servos e também às suas servas. Deus sempre teve e tem prazer em abençoar seus servos e suas servas, inclusive ele prometeu: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quanto à prosperidade de Deus para o seu povo, desde a obra criacional, Deus disponibilizou tudo do bom e do melhor para o ser humano. O bloqueio e o não acesso ao melhor de Deus, ele só veio a ocorrer tendo em vista a desobediência de Adão e Eva às orientações divinas. Com a multiplicação e a expansão humana, Deus escolheu e separou para si um povo, para se relacionar com esse povo e, por meio desse povo escolhido, se manifestar ao mundo e se fazer conhecido às demais nações da terra. Esse fato se deu na chamada e separação de Abrão de Ur dos Caldeus e sua ida para o território de Canaã, que, como representante divino, Abrão percorreu todo o território com a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A orientação divina era para que Abrão saísse da terra em que ele morava, se desvencilhasse dos seus parentes e deixasse a casa do seu pai. Mas Abrão, ele desobedeceu a Deus e levou consigo seu sobrinho Ló. Por isso, Deus, ele não mais falou com Abrão até o momento em que Ló se separou dele. Obedecer a Deus de forma imparcial impede a manifestação de Deus na sua vida, prejudica a jornada na vida e atrasa a tomada de posse das riquezas de Deus reservadas para a pessoa. Somente no momento em que Abrão ele se encaixou plenamente nas exigências divinas, saiu da terra de Ur dos Caldeus, se desvencilhou de seus parentes e estava longe da casa de seu pai, foi que Deus reafirmou sua aliança com ele. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Literalmente, a aliança de Deus com Abraão, ela foi consolidada aqui e Deus ele confirmou suas promessas para Abrão e seus descendentes. Seu filho Isaque foi tão próspero que provocou inveja em seus concidadãos. Seu neto Jacó, após sair sem nada da casa do seu pai Isaque, nem mesmo com algo para oferecer a Deus em oferta, ele foi tão próspero que os próprios cunhados, de forma injusta, o acusavam de ter roubado o seu sogro. Enquanto o ser humano ele se mantiver na dependência de Deus, ele será próspero, mesmo que tenha poucos bens materiais. Tudo que ele colocar a mão para fazer, prosperará. A realidade é que muitos cristãos não estão preparados e, por vezes, se recusam a se preparar para serem prósperos, para desfrutar das riquezas disponibilizadas por Deus. A exemplo de Noé, que após o dilúvio ele plantou uma vinha e ele foi tão próspero na colheita que ele se embebedou do seu produto, dado a alegria em ver a sua prosperidade. Um exemplo típico de pessoas que buscam a Deus uma bênção emocional, financeira, material ou até mesmo ministerial, e quando conquista esta bênção, a pessoa se desvia dos propósitos divinos para a sua vida. A provisão divina na vida do seu povo é algo impressionante e vem na hora e na medida certa. É o próprio Deus quem diz a respeito de si mesmo: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Uma pessoa que vive na dependência de Deus, ela nunca põe o coração nas riquezas, pois sabe que Deus é o seu provedor e seu sustentador.
Israel no deserto, após aí a libertação do cativeiro egípcio, apesar de ter sido sustentado e protegido por Deus, chegou a sentir saudades do período em que viveu escravo no Egito, isso porque desprezaram o Deus das provisões. O mesmo ocorre ainda hoje com pessoas que deixam de contentar com o que têm, com as provisões divinas, e passam a se comportar como pessoas ímpias, fora da vontade de Deus, focadas somente em posses financeiras. O bispo Abner Ferreira ele pondera que precisamos frear os nossos impulsos consumistas, mesmo que haja dinheiro disponível. A ingratidão quanto às providências divinas e o consumismo fazem com que a pessoa feche os olhos para a realidade que as fontes abertas por Deus, elas podem vir a secar e que a pessoa ela precisará bater na porta do santuário celeste novamente. A orientação bíblica é: e a paz de Deus, para a qual também foste chamada em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Todos estão sujeitos aos perigos do amor ao dinheiro. O ditado popular diz que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. A sedução do dinheiro e das coisas que ele pode proporcionar à pessoa é algo muito forte. E geralmente as pessoas não prestam atenção nas ações malignas que estão por trás para enlaçar a pessoa e aprisionar a pessoa nas questões financeiras. A forma como a pessoa conquista seus recursos financeiros é mais importante do que os recursos conquistados ou que podem vir a ser adquiridos. Mentiras, traições, corrupção e ganâncias são brechas para o inimigo agir e podem se tornar um caminho sem volta. Jesus advertiu sobre o perigo das riquezas devido ao mau uso por parte das pessoas que a possuem. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus usou o termo mamon para mostrar como a riqueza pode se tornar o senhor da vida das pessoas. O dinheiro escraviza quem se dedica a ele, e o amor do dinheiro, ou o amor provido pelo dinheiro, é a raiz de todos os males. Somente um dos dois pode reinar no coração da pessoa: Jesus, por meio da ética cristã, ou o mamon, ou o dinheiro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Apesar de o termo utilizado aqui por Paulo para se referir ao Deus deste século ser aí uma alusão a Satanás, e o termo Deus ser uma referência a alguém com capacidade de influência especial aí no destino das pessoas, a forma como Satanás age é por meio de artifícios, de estratégias que dificultam a sua identificação como sendo responsável direto por algo. No caso das questões financeiras, como as pessoas são muito apegadas ao dinheiro, à busca por bens materiais e à influência humana, o inimigo ele se aproveita do desequilíbrio espiritual e emocional das pessoas nessa área para, por trás das finanças, por trás do dinheiro, dos bens materiais, da influência humana, conseguir o seu intento de matar, roubar e destruir. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Sem dúvida, cada pessoa precisa se cuidar e preservar em sua vida as instruções bíblicas para evitar os perigos da riqueza, mesmo porque o dinheiro nunca vai ser suficiente para uma pessoa gananciosa e sem temor de Deus no coração. Na busca por riquezas financeiras, por qualidade de vida e tranquilidade, sem observar os princípios da ética cristã, a pessoa ela só acrescenta dores para si. Junto com o dinheiro pode vir o desejo desenfreado de se ter mais dinheiro e mais dinheiro. E quando a pessoa ela se dá conta, ela já perdeu sua família, perdeu sua intimidade com Deus, perdeu seus momentos de culto e de adoração ao Senhor, seu prazer ou sua disposição de cumprir as obrigações cristãs e, por vezes, perdeu a sua dignidade e o seu caráter. O sábio Salomão pondera: o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, ou seja, é coisa passageira, é coisa supérflua. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Uma pessoa abastada financeiramente, com os olhos inquietos, ela será tentada a ter mais que o dinheiro, a cobiçar o que não lhe pertence, a alimentar desejos desmedidos, a ser lascivo,
a expor de forma exacerbada a sua sensualidade para atrair amores platônicos. Infelizmente, não só a sociedade ímpia, capitalista, materialista e consumista tem se enveredado por esses valados, mas muitos cristãos têm caído da fé por focar sua vida apenas na prosperidade financeira e nas conquistas mundanas que o dinheiro possibilita. Todos os tipos de riquezas existentes, elas foram colocadas por Deus para serem administradas pela humanidade. A mordomia, conhecida por muitos como uma vida cheia de privilégios e ausência de adversidades ou de situações aflitivas, na verdade é o ato de administrar os bens de outra pessoa. O mordomo, ele pode usufruir, ele pode se beneficiar dos bens que ele administra, mas ele sabe que um dia ele terá que devolver ao seu real dono. A má administração das riquezas, além de provocar prejuízos ao administrador, o coloca em uma posição aí delicada diante de Deus, já que ele é dono de tudo e um dia chamará cada pessoa a prestar conta do que foi colocado sob sua responsabilidade. A saúde financeira só é possível se cada pessoa trabalhar para melhorar a forma como administra aí o que está sob sua responsabilidade. Se houver uma boa administração, o endividamento será eliminado, o estresse será controlado e os agiotas eles deixarão de se aproveitar das pessoas com dificuldades financeiras. Honre a Deus com a sua riqueza. Essa é a primeira ação administrativa 100% eficaz em relação às finanças que deve ser adotada por cada pessoa. Em Provérbios, número 3, versos 9 e 10 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aí, já que essa diretriz ela pode ser facilmente desconsiderada, Salomão ele completa: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Diante do fracasso espiritual e material da nação de Judá, o profeta Malaquias orienta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Além das promessas de prosperidade e proteção, o profeta Malaquias dá outras importantes razões, cuja garantia é o empenho do próprio Deus. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus, confrontando os fariseus quanto à prática equivocada de se fazer a vontade de Deus de forma parcial, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo ele orientou a igreja em Corinto dizendo: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Qualquer pessoa que queira ser próspera no centro da vontade de Deus, deve se lembrar em manter a sua fidelidade a Deus intacta, independente das situações ou circunstâncias favoráveis ou adversas, inclusive em relação às finanças. Tenha um planejamento financeiro, defina seu futuro financeiro de forma antecipada para evitar as surpresas desagradáveis. Em um planejamento estratégico, a pessoa ela dá rumo à sua gestão financeira. Ela define previamente como vai investir seus recursos financeiros. Planejamento estratégico, ele baseia-se na organização da pessoa ou de uma empresa para identificar os valores que possui e as metas a serem alcançadas.
é colocar as finanças em um rumo adequado, apropriado e conveniente. No planejamento estratégico, primeiro a pessoa ela faz o diagnóstico de como está a sua vida, seu foco, sua forma de administrar suas finanças, quais serão os desafios a serem superados, o que ela possui ou virá a possuir, bem como as reais necessidades a serem conquistadas. Em segundo lugar, ela define a sua identidade para descobrir sua missão, sua razão de existir. Aqui a pessoa já elimina as crises existenciais que prejudicam a pessoa no desenvolvimento e também na execução de seus projetos. Além disso, a pessoa ela passa a enxergar a longo prazo, ela deixa de ser imediatista, momentista ou circunstancialista. A pessoa ela define onde ela pretende chegar, os recursos que precisa para atingir sua meta e como quer ser vista por Deus e também pelas pessoas. A pessoa elabora seus objetivos e suas metas, o que será feito, como será feito, o local no qual as coisas serão realizadas, os parceiros na execução do projeto, quando será executado o projeto ou as etapas dele e também o custo total que será investido. No planejamento estratégico, a pessoa ela faz análise dos resultados aí para prever de maneira antecipada, aqui no planejamento, quais serão os seus resultados possíveis em tempo aí de corrigir ou ajustar o planejamento para se obter o melhor resultado final. Pastor César Pereira pondera que antes de comprar um imóvel, um carro ou fazer a viagem dos sonhos, é necessário planejamento e bom senso em relação às condições, às taxas de juros e às consequências financeiras futuras. Muitos casais eles entram em crises financeiras irreversíveis, simplesmente por falta de planejamento da festa de casamento e da lua de mel. Eles se esquecem de que a vida terá continuidade depois e os gastos eles ficam acima da capacidade financeira e emocional do casal. Jesus foi claro em dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quem se propor a fazer as coisas sem planejamento, inevitavelmente ela desperdiçará recursos financeiros, emocionais, físicos e até espirituais. Além disso, ela colocará as pessoas à sua volta em dificuldade. Tenha o hábito de poupar, para ter aí como resolver eventuais imprevistos ou ter condições de fazer investimentos futuros que vão lhe render bons frutos. Há um ditado popular que diz: é de grão em grão que a galinha enche o papo. E observando aí a realidade da vida, pode-se dizer: é de grão em grão que uma grande carreta carregada de milho, ela se esvazia pelo caminho ao longo do seu trajeto do campo à indústria. Então, além da necessidade de se fazer reservas, deve-se ter cuidado para evitar gastos desnecessários, utilizando recursos financeiros que vão fazer falta no futuro. Segundo o pastor John Barnett, muitas pessoas chegam à idade de 65 anos e têm poucos recursos para viver a velhice. É bom economizar, ter aí uma poupança de pelo menos 10% dos rendimentos para ser usado em emergência, na educação ou na aposentadoria. O descuido no uso dos recursos financeiros leva a pessoa ao endividamento a longo prazo. Veja a advertência e o exemplo citado por Salomão em Provérbios número 6, versos 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Finalizando essa reflexão sobre a ética cristã e as finanças, reforça aqui que as riquezas são bênção de Deus para serem desfrutadas no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Isto porque, dependendo da forma como a pessoa ela administra suas finanças, a forma como ela as utiliza, pode aí gerar maldição. Seja um bom mordomo do Senhor. Administre com cuidado e com muito carinho todas as riquezas que Deus coloca sob sua responsabilidade, sem se deixar aí ser distraído pelas estratégias perversas do inimigo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima reflexão. Prossiga na paz do Senhor.